Uma expressão que precisamos, nesse momento de introdução, estarmos bastante em conta, porque é exatamente a partir daí que partirá todo o nosso raciocínio e compartilhar com a ajuda do Senhor nessa noite. Capítulo 13 de Mateus, versículo 11. Bem específico, está descontextualizado, né? Ele pertence à parábola do semeador. Nós vamos ler apenas essa expressão e vamos seguir o raciocínio. Diz aqui, ele, se referindo então ao nosso Senhor, respondendo, disse-lhes: porque a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Vamos novamente. Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Senhor, mais uma vez nós encomendamos esse tempo a tuas mãos e os teus cuidados. Nós confessamos nessa hora que sem ti nada somos, Senhor, e nada podemos fazer. Lembra-te das tuas palavras, quando disseste: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Nós também precisamos dizer, Senhor, que toda a tentativa está em ti, porque nada podemos sem o Senhor. Porém, tudo podemos naquele que nos fortalece. Por isso pedimos a tua graça, Senhor, para falar e para ouvir a tua hora. Encomendamo-nos a ti, Senhor, e ao ministério do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Essa expressão reino dos céus, amados irmãos, é a expressão que nos traz hoje aqui para uma série de compartilhar, permitindo o Senhor, acerca desse assunto, o reino dos céus. Para muitos irmãos estudiosos, é uma expressão que não passa de um sinônimo de outras expressões que são encontradas como o reino de Deus. A palavra nós vamos ver nos evangelhos sinóticos que isso é mencionado dessa forma. Os mistérios do reino de Deus, o mistério do reino de Deus, e por fim Mateus registra os mistérios do reino dos céus. Esse assunto ele é de extrema relevância, porque ele é um assunto que diz respeito a um tempo específico, a uma época específica, em que Deus precisa ser representado. Deus é representado em toda a sua história, de eternidade a eternidade. Nós vamos nos deter isso hoje e vamos fazer essa pequena introdução acerca do reino dos céus. Mas para chegarmos nesse ponto, sobre o reino dos céus, nós precisamos fazer uma introdução, nós precisamos começar ainda na eternidade, onde de fato tudo começa, não é? Com Deus mesmo, com seus atributos, inclusive os seus atributos incomunicáveis, né? Vamos observar, vamos passar por alguns textos que demonstram que Deus, é governo antes mesmo de introduzir a graça. A graça é algo introduzido por causa da criação, né? Porque Deus quer correspondência com a criação, então Ele introduz a graça. Mas antes de graça, Deus é governo. E essa palavra reino nós vamos repeti-la muitas vezes. Hoje nós vamos fazer uma introdução do tema e depois nós vamos observar, quando já estivermos, quando entendermos exatamente o que significa o reino dos céus, começa então uma série de ensinamentos do Senhor Jesus com parábolas acerca desse reino. E nós vamos ver que ele ocupa um lugar e um tempo específico na história da humanidade. Então, antes mesmo de entrarmos no assunto do reino dos céus, nós temos que dar alguns passos para trás e começarmos de onde de fato tudo começa. E sabemos que tudo de fato começa em Deus, amados. Tudo começa em Deus. Alguns segmentos, quando começam a estudar a palavra de Deus, se você vai a um seminário, por exemplo, e você vai lá estudar a palavra de Deus, alguns seminários pegam a chamada teologia sistemática, que é a ordem de colocar os grandes temas da Bíblia. Você tem grandes temas na Bíblia, Deus é um deles, o Espírito Santo é um deles, Cristo é um deles, a igreja, né? Tem temas que são relevantes nas Escrituras. Então a teologia sistemática pega esses temas que são chamados de dogmas
e os coloca numa determinada ordem para ser estudado. Alguns colégios, alguns seminários vão colocar o homem, começando com o homem primeiro. Mas nós sabemos que as coisas não começam com o homem. A própria psicologia cristã vai demonstrar que o homem tem um lugar, a antropologia bíblica tem um lugar, se trata do homem, né? Porém, não na frente de Deus, porque se não conhecermos a Deus primeiro, não conheceremos aquilo que Deus fez e aquilo que Deus criou. Então, antes mesmo do próprio homem, nós temos o próprio Deus. Se fôssemos falar de outros elementos e outras instituições respeitosas que temos na Terra, como a família, por exemplo, né? Existem certos segmentos que dão muita ênfase à família, e não está errado. Porém, se você vai começar um estudo e você vai querer saber quem é mais importante nessa relação, é óbvio que Deus vem primeiro que a família. Assim também na filosofia, a doutrina do pensamento humano se constrói a partir do que o homem entende sobre Deus. Então começa a estudar e começa a tatear, como procurando o interruptor para acender a lâmpada, porque se encontra. A filosofia também não vai conseguir dar boas definições. A ciência, talvez, se for uma ciência bem interpretativa, se ela for do ponto de vista bíblico, ela vai com certeza encontrar. Nós temos, por exemplo, um cientista muito recente na história da comunidade científica, um dos maiores cientistas conhecidos e renomados, acaba de publicar recentemente uma matéria dizendo que, de fato, Deus existe, e ele nem cristão é. São homens que mergulham na ciência, e da ciência chega um ponto, por exemplo, quando você começa a introduzir no assunto da cosmogonia, ou seja, você começa a estudar a origem de todas as coisas, e aí você se depara, por exemplo, com a evolução, com a doutrina ou doutrinamento da evolução, que na verdade não é uma ciência, porque não pode ser observado. E as maiores autoridades científicas, quando entram no tema da evolução, diz que é impossível ter havido evolução, porque quando você trata o assunto da evolução, você não consegue avançar no conhecimento. A evolução, ela emperra o conhecimento. E ela não passa apenas de uma tese, nunca passou de uma tese, não chegou a ser observado, não chegou a ser, por isso é chamada de teoria, e sempre vai ser teoria, porque jamais pode ser observado, por uma série de fatores. O que eu quero dizer, irmãos, é que existem muitas questões e muitas instituições respeitosas na Terra que nós poderíamos começar o estudo, mas nada pode começar. Não podemos começar por nenhuma outra maneira, nem de um outro modo, que não seja pelo próprio Deus. Então, Deus é sim aquele que é o Senhor sobre todas as coisas, o Todo-Poderoso. E quando nós falamos de Deus, não entrando no assunto da chamada teologia própria, que é o assunto que estuda especificamente sobre Deus, apenas estamos passando por aí, demonstrando o tamanho da importância que Deus tem frente às instituições que estão estabelecidas na Terra, as instituições, a família, etc, etc. Deus, de fato, é o primeiro grande tema das Escrituras Sagradas e de toda a humanidade. A humanidade está perdida porque não encontrou a Deus. Só se pode salvar, de fato, se encontrar-se com o Senhor. Encontrar-se com Deus constitui a salvação humana. Então, esse é o primeiro ponto da nossa abordagem. O segundo é que, à medida que nós começamos a conhecê-lo, porque nisso consiste, irmãos, a vida eterna, conhecer e depois continuar e prosseguir em conhecê-lo. Não é apenas guardar um conjunto de regras e doutrinas a fim de que sejamos, de alguma maneira, aprovados. É mais do que isso, é conhecer a Deus, como dele somos conhecidos. E na medida que nos aproximamos de Deus por ver o tamanho da sua importância, frente a tudo que está disposto aos nossos olhos, começamos a observar quem Deus é. E parte das Escrituras, ou as Escrituras, dão testemunho, em parte, daquele que Deus é. Porque toda a eternidade que nós teremos será uma eternidade para continuar conhecendo a Deus. E Ele nunca será totalmente conhecido, porque senão deixaria de ser Deus. Então vamos continuar conhecendo e conhecendo e conhecendo. E isso nunca vai cessar por toda a eternidade. Imagina quanto conhecimento ainda nos falta de quem Deus é. Mas quando nós olhamos para a palavra, o Senhor deixa algumas pistas daquilo que representa a si próprio, das suas intenções, da intenção do seu coração. Estamos chegando perto, está vendo? Primeiro vemos o tamanho da sua importância frente às demais coisas. Depois começamos a ver que, à medida que você vai chegando perto, as Escrituras vai abrindo um pouco acerca dele mesmo. Então, passando rapidamente, nós podemos dizer
que Deus é um ser, não é? Porque tudo que é e que existe, quanto tal, é um ser. Só que Deus é um ser diferente de todos os demais seres. Não é assim? Todos os seres, tudo que existe na verdade, um ser. Porém, se difere na sua essência. Não é? Cada ser tem a sua própria essência. Você tem ser com essência animal, você tem ser com essência mineral, você tem ser com essência vegetal. É um ser divino. E não existe nenhum outro ser semelhante a ele. Então, entramos nesse assunto do ser e essência. E a essência é aquilo que constitui o ser e faz com que ele seja aquilo que ele é e o difere de todos os demais seres. Deus é quem é e é diferente de tudo quanto existe. Deus não é a soma das coisas criadas, não é? O erro do politeísmo, o erro do panteísmo. Deus não é a soma da natureza, não, porque ele é transcendente, ou seja, ele é ulterior ao que está criado, ele é depois do que está criado, e ele também é antes do que está criado. Mas mesmo sendo transcendente sobre todas as coisas, ele também é imanente. Ou seja, ele está muito longe de tudo e ao mesmo tempo está pertinho. É o Emanuel, Emanu, Deus aqui, Deus conosco. Então, mesmo sendo transcendente, sendo muito alto e muito superior e ainda ulterior, ele também é presente. As características que a Bíblia começa a mostrar e a falar sobre ele. Então, você tem um ser de essência e também de natureza divina. Então, a essência constitui esse ser da forma como ele é, o diferenciando de todos os demais, mas mais do que isso, a natureza demonstra o seu comportamento. E quando você olha para Deus, quantas vezes nós oramos e dizemos, Deus é bom, não é? Deus é, sabe o que é isso, irmão? Isso é um comportamento que você vê. Você olha para Deus e você vê nele bondade, isso é comportamento. Isso está relacionado à natureza e não à substância na qual ele é. A substância que ele tem, ele não reparte a ninguém, é a substância divina, é a essência divina, que só tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nunca ninguém vai ser Deus, não existe isso, irmão. Isso é uma heresia da pior espécie. Nós participamos, como diz Pedro, de quê? Da natureza divina, ou seja, do comportamento. O comportamento, sim, ele reparte. Sabe aquilo que você e eu, nós dizíamos muito, e falávamos, alguém dizia, fulano é bom. Não, bom é Deus. Fulano não é bom. Irmãos, o próprio Senhor Jesus falou isso. Bom é Deus. Bem disseste. Porém, essa natureza do Deus bom é a mesma natureza que nós participamos e que está sendo comunicada a nós, porque Deus nos quer identificados com Ele nesse nível de natureza, não de essência, porque se tivéssemos a essência divina, seríamos deuses. Mas não existem mais do que 3 pessoas que possuem essa substância divina. Quem são elas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, esse ser de essência e natureza divina subsiste em 3 pessoas. Ou seja, na essência ele é um só, mas em pessoas ou em pessoalidade são 3. 3 pessoas que participam de uma única substância. 3 pessoas divinas, por isso que ele é chamado de um. Quando você fala que Deus é um, você está se referindo à unidade essencial na qual ele habita, na sua substância divina. Ninguém mais tem essa substância, apenas essas 3 pessoas. Mas as coisas continuam andando, o Senhor começa então a nos mostrar os seus propósitos, e um dos seus propósitos que é demonstrado já nas páginas do Novo Testamento é que ele quer nos repartir a sua natureza, ele quer nos repartir o seu comportamento, ele quer que sejamos também bom como ele é, ele quer que sejamos canais dessa bondade, dessa misericórdia, desse amor, tudo isso está relacionado à sua natureza. Ele quer que o novo homem em Cristo Jesus participe disso. Isso tudo tem a ver com o reino. É uma palavra recorrente que nós vamos utilizar muitas vezes, irmãos, muitas vezes. E nós vamos entender o porquê que Deus imparte natureza à nova criação e porque Ele quer que seja como Ele, identificada com Ele, para ser como Ele é, ter as mesmas atitudes que Ele tem. Às vezes você está ouvindo algum irmão ou está lendo algum livro e você vê essa frase, né? O que você faria nessa hora? O que Jesus faria se fosse você nessa hora? É exatamente isso, irmão. Jesus, pelo Espírito Santo, é capaz de fazer em nós aquilo que Ele mesmo fazia.
E é isso, a obra de Deus, a edificação de Deus, é isso, é essa transmissão constante dessa natureza, a fim de que essa identificação entre natureza, a nova natureza, a natureza que nós agora recebemos, que nós participamos, uma vez amalgamados nela, o Espírito Santo utiliza das virtudes dessa natureza e faz elas aparecerem em nós. E aquelas pessoas que eram mais, de repente você encontra elas com um comportamento diferente, aquelas pessoas que faziam coisas erradas, equivocadas, e agora começam a ter um comportamento diferente. Isso que nós chamamos de libertação, nada mais é do que substituição de natureza. Nós temos ainda na nossa carne uma natureza terrível, terrível. Esses dias eu estava observando lá em casa um gatinho que chegou lá, uma pequena bênção. E eu estava vendo o comportamento daquele gato. E ele é muito diferente do cachorro. E já sobe à mesa. Eu falei, mas ele não pode subir aí. Aí eu já começo a falar, bom, se fosse um cachorro não subia a mesa. Mas por que o gato sobe à mesa? Não, porque o gato é isso. Não, irmão, você não precisa ficar com raiva do gato. O gato tem a natureza de gato. Por mais que você queira comer queijo, você não pode tentar pegar uma galinha e oprimir aquela galinha até que ela te dê leite. Por mais de força que ela vai fazer, ela vai colocar um ovo. Mas ela não vai te dar leite para fazer queijo, porque isso não pertence à sua natureza. Assim somos nós. Quando você ouvir falar de natureza humana, irmão, você se esconda em Cristo, porque é a pior coisa que pode existir na terra. Assim como Deus utiliza a nova criação, a nova natureza que Ele nos faz participar, aquilo que é próprio dEle, ao nos dar o seu próprio Filho, assim como Ele nos utiliza através da nova criação, dessa nova natureza, que é a natureza dEle, que é o comportamento dEle, assim Satanás se utiliza da carne humana para fazer exatamente o oposto, equivalente. Nunca pense, irmão, que isso é um problema do vizinho. A natureza humana não está no vizinho, também está no vizinho, mas também está bem aqui, irmão. E se você e eu não vigiarmos, irmão, não preciso falar. Você e eu, nós sabemos as nossas lutas de cada dia, as nossas dificuldades de cada dia, as dificuldades de 10 anos. Lembra, irmãos, a dificuldade de 20 anos, o Senhor está usando de misericórdia conosco, está nos perdoando, né? Temos sido alcançados pelo sangue, temos sido lavados pela água da palavra, nos arrependemos, voltamos ao mesmo ponto. Tem uma hora que a gente fala, Senhor, não é possível, isso não é possível. Pessoas que enfrentam estados difíceis, e falam, irmão, por que você não tem força de vontade? Não é uma questão de força de vontade, irmão, é uma questão de escravidão. A pessoa fica escravizada pelo poder do pecado, debaixo da natureza humana. A boa notícia é que Ele nos tirou dessa natureza. A boa notícia é que Ele já nos tirou daí e nos colocou em Cristo. A péssima notícia é que nós descemos a escada das regiões celestiais e ficamos vivendo uma vida despreocupada. E nos deparamos novamente com a velha natureza. E tudo volta ao que sempre foi. E às vezes você não entende, fala, acho que não tem jeito, parece que isso aí não é real. É real sim, irmãos, é real. O assunto que é a realidade da vida de vitória está em Cristo. No momento em que nos voltamos para o Senhor, no momento mais difícil da sua vida, irmão, da minha vida, quando nos voltamos para o Senhor, irmão, nós nos voltamos, e esse lugar para o qual nós nos voltamos, ele não está vazio. O Senhor está aí, sempre está aí para um novo começo. Bendito seja o Senhor. Então, esse assunto da natureza é o assunto de Deus, é o assunto que Ele imparte, que Ele reparte, é o que Ele está fazendo o tempo todo. Ele está ministrando agora para nós. E quando nós saímos daqui, continua ministrando. E quando estivermos em outro lugar, continua falando. Ele está transmitindo, dá um grupo de ideias, de intelecto, porque sabe o que a gente faz com ideias? Nos dividimos de outras pessoas. E maior é o que nos une do que o que nos divide. E esse que nos une é Cristo. Por isso que sempre Ele ministra o que para nós? Cristo, 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 a todo momento. Se tem uma coisa que não divide a igreja, é a ministração do Filho de Deus. Porque é isso que o Espírito Santo faz a todo tempo. Ele ministra ao Filho, Ele ministra ao Filho. E tudo isso tem a ver com o reino. Tudo isso tem a ver com o reino. É o que nós vamos ver. Então, seguindo o assunto da natureza, da essência, da transcendência, da imanência, todas essas questões que pertencem a Deus, de uma forma mais essencial, Ele não reparte.
são os seus atributos incomunicáveis. Quando você lê um livro que diz que nós seremos semelhante no sentido de sermos deuses, se utilizar a palavra deuses, essa é uma palavra que eu nem gosto de ver quando estou lendo ou de ouvir. As divindades, não existe divindade. Essa é uma expressão pagã, mas não existe divindade. Deus só existe um, porque só tem um que tem natureza divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas você falou um, mas você citou três, porque um é a essência na qual os três vivem. O Pai, o Filho e o Espírito vivem na mesma substância, a substância divina. Por isso, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Amém? Vamos seguir, para sermos bastante pragmáticos por causa do nosso tempo. Vamos seguir aqui com a ajuda do Senhor. Conhecendo que, percebeu que demos 2 passos em direção ao Senhor, primeiro entendendo um pouco da sua importância, de forma muito pincelada por alto. Depois entendendo esse segundo aspecto, e sem entrar em detalhes, porque isso aqui é muito rico, esse assunto de quem Deus é, a partir do que Ele se revela nas Escrituras, é extremamente rico, irmão. E esse é o assunto da igreja. Porque, volto a dizer, a igreja não cresce em coisas, a igreja cresce no conhecimento de Deus, de quem Ele é. Isso tem extrema relevância para a sua vida, irmão. Porque a vida eterna você já tem, agora Deus quer contar com você para uma outra coisa, que talvez você não saiba ainda. Então tem relevância entender que o conhecimento de Deus se faz necessário. Porque se tivermos privados desse conhecimento, irmãos, isso significa que somos meninos em Cristo. É na medida que crescemos nessa graça, é que vamos entendendo, vamos nos aproximando dele, vamos compreendendo mais. Você vê que existem seres no Apocalipse que estão ao redor do seu trono, e todos esses seres são cheios de olhos. E por que eles têm muitos olhos? Porque eles estão na presença de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais se enxerga. E na medida que vamos nos achegando, vamos começando a entender que não é só uma questão do Deus todo-poderoso, soberano, sentado num trono lá em cima. Tem algo mais. Esse mesmo Deus tem vontade. Deus tem vontade, irmãos. E nós, à medida que começamos a entender, crescer nesse conhecimento de quem Deus é, na nossa relação, à medida que a nossa relação vai crescendo nele, nós começamos a perceber que ainda ele não deseja apenas servo, mas ele quer amigos, porque ele tem algumas coisas do seu coração para compartilhar conosco. Você e eu vamos ficar privados se nós não tivermos esse nível de relacionamento. São coisas que ele reparte a amigos. Acho que é um princípio comum que nós encontramos. Jamais você vai sair por essa porta, é a primeira pessoa que você vai encontrar, você vai falar da sua vida. Mas você vê que Jesus, à medida que anda com esses discípulos, e à medida que o tempo vai passando, e a mensagem foi totalmente transmitida, tem um ponto que ele fala: eu não vou chamar mais vocês de servo. Porque já não era mais uma questão de serviço, era uma questão que os discípulos já estavam conhecendo as coisas. Eu vou chamar vocês de amigos. É uma posição acima do serviço. O serviço, ele é para a introdução do reino. Mas o assunto da amizade é para a eternidade. O reino é uma representação temporária aqui no milênio. Vamos entrar nisso depois. Mas o amor pelo Senhor, né? A amizade, o amor por Ele, isso vai por toda a eternidade. Então, à medida que nos aproximamos do Senhor, começamos então a entender que Deus tem vontade. E à medida que compreendemos isso, nós vamos observando que a nossa vontade, aquilo que nós exercitamos muitas vezes até equivocadamente, nós temos vontade porque Deus tem vontade. Você não entenderia o que seria a vontade se você não conhecesse a Deus que tem uma vontade. Como Deus vai revelar para você e para mim que Ele tem uma vontade, quando eu não sei, eu não tenho esse elemento na minha existência? Então Deus faz o homem para o exercício da vontade, não para aniquilá-la depois, porque o pecado ele traz um prejuízo à vontade humana. Mas Deus quer o exercício da vontade humana em união com a sua vontade. Uma vez, irmãos, certa vez o irmão Werner Hai disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou: o ponto mais alto da vida cristã é a união das vontades. É quando Deus diz: eu quero isso, e você fala assim: Senhor, não é também o que eu quero?
Quando o Senhor fala, vamos por aqui, e você fala para o Senhor na sua intimidade, Senhor, eu estava com esse mesmo sentimento. Porque Ele não trabalha com marionetes. Ele não está levando você sem entendimento. Esse é o trabalho que o diabo faz. Deus não faz assim. Muito da obra de Deus está parada, poderia estar mais avançada na nossa vida se nós já tivéssemos correspondido antes. Somos nós que atrasamos, não é Ele. Se Ele não veio ainda, se for por algum motivo, não é por Ele. Pode ser por nós. Pode ser que somos nós, a igreja, que estamos atrasando esse processo. Então, a união da vontade é entender como Deus quer que sejam feitas as coisas, não é? Entender que Deus tem uma vontade e que a minha vontade, o exercício dela, precisa estar em harmonia com o exercício da vontade divina. Tudo isso tem a ver com essa expressão reino. Reino é uma expressão muito forte na Bíblia, irmãos. Por Deus ter uma vontade, aqui começa o conceito do que é reino. Você tem um Deus, irmãos. Você também tem um Pai. Mas vamos apenas vê-lo como Deus agora. Ele é o Todo-Poderoso, irmão. Nós não temos palavras para falar absolutamente nada sobre Ele, sobre a sua grandeza. Não conhecemos absolutamente nada, apenas aquilo que a própria palavra nos revela. Ele é o Todo-Poderoso. Mas não somente isso, irmão. O Todo-Poderoso tem uma vontade. E essa vontade não pode ser quebrantada. O que é o pecado, irmão? É o quebrantamento da vontade divina. O que é estar contra Deus, irmão? É fazer aquilo que não é a sua vontade. O reino, o estabelecimento do reino, é a expressão da sua vontade sendo cumprida. Por Deus ser eterno, os seus propósitos também são eternos. Por isso que Efésios fala segundo o eterno propósito de Deus em Cristo. Paulo utiliza essa expressão. Se Deus é eterno, você acha que agora que criou esse monte de gente, bom, vou fazer um plano aí para ver alguma coisa. Não, irmão, Deus já tinha plano. Nós estamos aqui por causa desse plano. Mas esse plano não é temporal, ele é atemporal. Ele acompanha Deus na sua eternidade. A sua é eterno, o seu plano é eterno, seus propósitos são eternos e a sua vontade também é eterna. Sabe por que Deus não muda nada? Esse dia nós estávamos lendo aqui com os varões, né, acerca da edificação do tabernáculo, e quando o Senhor fala para Moisés, faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Ele não dá liberdade para Moisés fazer absolutamente nada. Irmão, o Santíssimo era um lugar hiper escuro, não havia luz no Santíssimo. Se Moisés é alguém que não é fiel, que não está em união com a vontade divina, o que Moisés faria, irmão? Ele pegaria aquele candeeiro que fica no santo lugar e colocaria no Santíssimo. Teria muito sentido. A igreja precisa estar em Deus, mas eles não tinham ainda, era apenas a tipologia, não tinha essa revelação. Mas imagina se Moisés usa a mente, irmão. Ser humano, o Filho de Deus, ele não foi chamado para usar a mente contra a vontade divina. Ele precisa entrar no fluxo, no fluir da vontade divina, a fim de que ele possa ser bem-sucedido na vida. Todas as coisas estão cobertas por esse princípio. Nós estamos aqui porque Deus decidiu criar. Existe o cosmos e o universo porque Deus decidiu criar. Tudo isso, nada disso em absoluto é graça. Tudo que faz parte da criação de Deus, irmão, está ligado às decisões de Deus. Não tem graça aqui. Deus não chamou o homem para falar, o que você acha que eu devo fazer aqui? Não, irmão. O que está estabelecido eternamente. Nada pode ser mudado. Por isso que o cuidado dos servos, por isso que nós vamos ver que depois, com a ajuda do Senhor, nós vamos começar a entrar nas parábolas à medida que o Senhor for nos permitindo, obviamente não hoje, né, com essa série, e você vai observar que tudo tem relação com obediência. Tudo já está estabelecido de uma forma eterna por Deus. Tudo tem a ver com obediência. Você vai ver que a queda tem a ver com a desobediência e o sucesso tem a ver, ou o sucesso, bem dizendo, ou o bem-estar humano, ou ainda o progresso do viver cristão está relacionado à obediência. Então nós temos, avançando aqui, meus amados, então nesse ponto começamos aqui então com esse conceito de reino. Antes da graça, governo, anote isso, irmão,
Deus tem uma esfera de domínio que o acompanha desde a eternidade, e isso é o seu reino. Preste atenção nisso. Se Deus é eterno, seus propósitos são eternos, sua vontade é eterna, o seu reino começa quando? Também é eterno. O seu reino também é eterno, o acompanha. Agora, o que é o reino? Então, vamos para a definição dessas palavras. É sua esfera de domínio. É sua esfera de domínio. Poderíamos dizer com uma má comparação, né, guardadas as devidas proporções, né? Você, por exemplo, utiliza a palavra reino para alguns animais, não é? E você mesmo pode dizer que você é o rei lá da sua casa, porque lá é quem você reina, porque você comanda tudo lá. Não sei se isso é muito bíblico. Mas o assunto é que reino explica-nos uma esfera de domínio. O lugar onde Deus domina é onde está o reino. Quando nós olhamos para a igreja, nós podemos dizer, a igreja, ela representa o reino, ela deve representar, porque a vontade de Deus é edificar a igreja, a fim de que ela o represente. Essa representação é chamada de reino. Quando nós estamos representando a Deus, preste atenção nisso, meu irmão. Quando Deus fala conosco de alguma forma, quando Deus nos conduz num caminho que nós estamos compreendendo, e estamos de alguma forma dando esse retorno para Ele, isso de alguma forma pode ser chamado de reino. Se Deus governa a sua vida, se Deus governa a minha vida, se Deus é o cabeça daquela ou daquela outra congregação, nós podemos chamar isso de reino. Nós podemos chamar isso de uma expressão prática da vontade dos céus que está descendo e sendo representada. Compreende isso? Seja feita a tua vontade, aonde? Aqui na terra, como ela nos céus. Porque Deus quer que as regiões celestiais, que é o lugar onde está, desça para a terra. E qual é o organismo que ele utiliza para fazer isso? A igreja. Então ele comunica à igreja o filho dele. Por quê? Porque o filho é a esfera de domínio. O filho foi o homem que obedeceu ao pai em todos os sentidos, em todos os detalhes. Ele foi aquele varão aprovado. Antes de ir para a cruz, ele já era aprovado. Vocês lembram que ele desce o monte da transfiguração? Ali ele foi aprovado, irmão. Ele não foi aprovado no Gólgota. Ele é aprovado no monte da transfiguração, quando ele ouve aquela voz. Lembra? Quando Pedro ouve aquela voz? Qual era a voz? Qual era a voz do monte da transfiguração? Esse é o meu filho amado. A ele, o quê? Ouvi. Ele ouve no início do seu ministério, o João Batista, quando a pomba vem sobre ele, ele ouve essa voz e agora é a segunda vez que ele está ouvindo essa voz. E essa segunda vez representa a autenticação, a aprovação do seu ministério. Ele poderia subir já glorificado. Mas o que ele fez? Ele desceu daquele monte por causa de mim e de você e foi já aprovado para aquele outro monte. Aquele é o Gólgota, aquele é onde ele vai morrer para nos substituir. Então você observa que ele é o homem que obedece tudo de seu pai. Por isso que nós podemos chamar que ele, o Filho de Deus, é a expressão máxima do reino de Deus na terra. E agora, quando ele estabelece a igreja, o Espírito Santo vem, o Senhor ressuscita, sobe assunto aos céus, envia com o Pai o Espírito, né? E como são inseparáveis, porque estão numa essência única, onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito, vem habitar em nós. E agora você entende o que o Espírito Santo está fazendo. O que o Espírito Santo está fazendo? Te comunicando o tempo todo esse homem obediente. Porque à medida que esse homem obediente vai crescendo em nós, o reino dos céus vai sendo estabelecido. Porque quem é o rei? É o reino. Quem é o reino? É o rei. Por que podemos dizer que o reino é o rei? Porque o reino é a esfera de domínio, é o lugar onde Deus domina. E Cristo, irmãos, o nosso substituto, foi o homem 100% obediente a Deus. Ele representa esse homem perfeito, essa vara de medir perfeita. Não existe ninguém na terra que possa ser como ele é. É esse homem que está sendo trabalhado em nós, para o mesmo nível de obediência. Não importa, irmãos, o que fazemos para Deus, se fazemos num princípio de desobediência. O que Deus quer da nova criação em Cristo Jesus é a obediência. Por quê? Porque Deus é rei de um reino.
O Todo-Poderoso tem um reino que o acompanha de eternidade a eternidade. Vamos ver esses textos para que fique cada vez mais claro para nós. Não vou precisar que os meus irmãos acompanhem comigo. Salmos 45, para que não fique apenas nas minhas palavras. Salmos 45. Chegamos aí, versículo 6. Vamos ver algumas expressões em alguns textos. 45, versículo 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Está vendo que Deus, não só Ele é eterno, mas tudo que está relacionado a Ele também o é. Alguma vez Ele perdeu o trono, irmão? Alguma vez o trono ficou vazio? Alguma vez Ele perdeu o seu reinado? De forma alguma. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, e cetro do teu reino é um cetro de equidade. Amém. Vamos ver Salmos 146. Acompanhe comigo, por favor. Salmo 146. (145), na verdade, perdão. 145, versículo 13. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. Novamente, o teu reino é um reino eterno. E o teu domínio estende-se em todas as gerações. Um assunto está ligado ao outro. O reino eterno é o reino que o acompanha, de eternidade a eternidade. E o domínio? O domínio é o reino. Tudo que Deus domina está relacionado ao reino. Tem alguma coisa que Ele não domine? Nada, absolutamente nada. Então Ele é rei eterno de um reino eterno. Aleluia. Ele é rei eterno de um reino eterno. Irmãos, esses textos são muito simples, mas eles falam de verdades profundas. Profundas. Nós não estamos falando de Zeus e nem de eu, estamos falando de Deus. E essa é uma das suas características. Deus é eterno e o seu domínio é sempre eterno, para todo sempre. Isso não só mostra Ele como Deus, mas a posição em que Ele ocupa. Isso vai começar a fazer sentido para nós quando nós avançarmos no assunto lá do reino dos céus, porque você começa a ver que tudo está ligado à mesma coisa. O reino de eternidade, eternidade vai fazer uma irrupção agora na história. Ele vai entrar na nossa história. E agora, essas mesmas criaturas, ou seja, aquilo que era eterno, que sempre se submeteu a Deus, agora, quando Ele introduz a criação, também vai ter que ter as mesmas características, vai ter que ser governada por um Deus eterno, que tem um reino que o acompanha eternamente. Vamos ver mais um texto aqui, Daniel capítulo 4, acompanhe comigo, por favor, vai anotando e acompanhe comigo, Daniel capítulo 4, versículo 2 e 3. Daniel 4, versículo 2 e 3. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é o quê? É reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Isso é uma palavra de Nabucodonosor, irmãos, que teve uma experiência que meus irmãos, alguns de vocês já conhecem, não é? E precisou ter esse nível de experiência para saber quem Deus era. E foi usado por Deus, porque isso é um texto sagrado, é um texto canônico. E ele aqui está dizendo que Deus é sempre eterno. Versículo 34 do mesmo capítulo 4. Mas ao fim daqueles dias preste atenção nisso, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, porque Deus o fez assim, né? E eu
Bendisse o Altíssimo e louvei e glorificarei ao que vive para sempre, cujo domínio, reino, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino vai até quando? De geração em geração. O que estamos vendo, irmão? As características do reino, da esfera de domínio que acompanha o nosso Deus. Porém, agora, nós estamos vendo que essas declarações que nós acabamos de ler, elas estão relacionadas a um Deus eterno. A questão é que esse Deus agora faz uma irrupção na história, ele vai entrar na história da humanidade. E quando ele entra na história da humanidade, vamos a Gênesis capítulo 1, versículo 26, um texto bastante conhecido dos meus irmãos. Gênesis 1, 26, acho que eu tenho o texto aqui. Então nós temos os aspectos do reino na eternidade, e agora nós vamos ver o aspecto do reino no tempo. Quando começa isso? Já, agora em Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já temos falado esse assunto para os irmãos aqui. Outros irmãos, porém, ainda não ouviram. Imagem e semelhança são duas coisas que estão relacionadas ao reino. Não falou palavra reino aqui ainda, mas você já pode ir guardando isso no seu coração. Porque Deus quer que o homem seja imagem e semelhança. A girafa não é imagem e semelhança. Os anjos não são imagem e semelhança. Mas o homem é imagem e semelhança. Porque aquele Deus eterno, que tem o seu reino na eternidade, ele cria o templo e entra no templo. E quando ele entra no templo, ele cria. Criou o mundo invisível ainda antes, não é? Os anjos, a parte invisível, na cosmogonia. Depois ele cria a parte visível, não é? Que por fim coloca o homem naquele jardim. Meus irmãos conhecem amplamente essa história, mas o sentido dela é o que é mais importante para nós. Porque Deus está fazendo essa irrupção na história. Porque ele cria e ele quer exercer também domínio sobre a sua criação. Então ele faz o homem de imagem e semelhança, porque semelhança relaciona muito provavelmente com o fato de termos espírito, assim como Deus é espírito. Então, se ele é espírito, para comunicação, ele precisa fazer um ser que tenha espírito também, porque Deus não corre nas nossas veias e nem apenas nos nossos aspectos psicológicos. Então, ele faz você espírito, alma e corpo. Isso é semelhança. O seu espírito não é Deus, é um espírito humano, mas já é um vaso que faz muito sentido, que é para conter a Deus, e não só apenas conter, retê-lo e expressá-lo. Mas quando vai expressar o quê? A imagem. Por isso que é imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Para que a semelhança? Porque se Deus é espírito, temos que ter um espírito para que ele se comunique conosco. E na medida que começa a haver essa comunicação, uma imagem começa a aparecer no nosso rosto. Por isso que Moisés tinha que colocar o véu sobre o rosto, porque a glória era vista no rosto dele, porque ele tinha acabado de descer da presença de Deus. Quem anda na presença de Deus brilha o rosto. Ele não precisa dizer que é crente. O seu viver, o seu comportamento está identificado com a natureza divina. Ele vive em comunhão de espírito e o que acontece é uma imagem ser produzida a partir da sua visão, do seu rosto. Por isso que tem muitas pessoas que não vêm para trás de um microfone para pregar, mas têm vida 30 vezes mais do que quem prega. Porque não é pregar que cresce, é viver em Deus que se pode expressar a imagem. Então ele faz Adão, imagem e semelhança. Você sabe que Adão é Adão e Eva, porque esse homem é coletivo. Pouco tempo atrás, numa reunião de família, estávamos compartilhando sobre isso. É um homem coletivo. Adão e Eva. E aí ele faz esse homem e dá a ele imagem e semelhança, porque ele quer que seja expressado o quê? A sua imagem. Aqui nós não sabemos nada, porque estamos em Gênesis, nós não sabemos nada acerca do Filho de Deus. Mas quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento, quem é a imagem, irmão? E ele é a imagem, Paulo fala, e ele é a imagem do Deus invisível, o Deus que habita numa luz impenetrável, que não se pode ver, que não se pode tocar, que não se pode prescrutar, que nada pode chegar, nem ninguém. É visto, é tocado, é realizado na Filho. Isso é o que mais a gente pode imaginar, irmão, de coisa boa da vida cristã. É a maior imaginação
que um cristão pode ter é de que Deus que habita numa luz impenetrável, inacessível é a palavra, pode ser tocado na pessoa do seu filho. E onde está o seu filho? Ele é a nova criação. E onde ele está? Ele está dentro do seu espírito. Ele está dentro de você, irmão. Não existe motivo para ficar triste, não existe motivo para ficar zangado, não existe motivo para parar de caminhar, não existe motivo para desanimar quando você olha para Ele. Você olha para Ele, irmão, e cumpre aquela palavra: olha para mim e serei salvo. No Antigo Testamento você não olhava para o inimigo. Para o inimigo no Antigo Testamento você dava as costas. Você olhava para Ele. Olha para mim e sereis salvos. A salvação não consiste em brigar com o diabo. A salvação consiste em olhar para Ele, para Cristo. Então Ele faz o homem a sua imagem e semelhança, porque Ele quer que o homem projete essa imagem, o homem coletivo, a igreja. Mas aqui não tem igreja ainda, estamos ainda em Gênesis, mas você já consegue ver? Mas por que Ele quer essa imagem? Por que precisa ser essa imagem? Porque essa imagem é o Filho de Deus, é o reino, é aquele que traz prazer ao coração de Deus. Reino de Deus é manifestação do Filho, irmãos. Por isso você pode não conhecer nada, não conhecer absolutamente quase nenhum texto das Escrituras, por algum motivo, por alguma razão. Eu já vi casos assim, mas quando você chega perto de uma pessoa dessa que anda com Deus, o rosto está brilhando, irmão. A face de Cristo está presente, porque o Espírito está sendo exercitado, a vida piedosa de fato está sendo exercitada. E aí a expressão da imagem logo é vista. Isso é reino. O que é a igreja, irmão? A soma de mais de dois, o princípio de 2 ou 3 que reunirem meu nome e estou no meio deles. Igreja são todos aqueles salvos, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Receberam o Espírito, foram inseridos no corpo de Cristo. Essa é a igreja. E o que é o reino, irmãos? O reino é a expressão do rei. O reino é quando o rei brilha no meu rosto. O reino é quando o meu comportamento, não as minhas palavras, dizem quem eu sou. É isso que Deus busca, irmão, é isso que Deus persegue e não vai parar de perseguir. O reino, irmão, ele não vem com aparência. Não tem aparência, nem desse nem daquele. O reino não vem nem de lá nem de cá. O reino de Deus está em? Por que ele está? Por que o texto diz que está em vós? Autós é a palavra grega lá, está dentro de vocês. Quem é esse reino? É o rei, é o Senhor Jesus. Então, na medida que a vida dele vai sendo difundida em nós, o reino vai aparecendo. Por isso que muitas vezes aparece a igreja, né, irmão? Mas não aparece o reino. Porque o reino é a expressão do rei. Essa é a vontade de Deus, que o rei seja expressado na sua igreja, a fim de que ele tenha o reino. Amém? Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tenha a ele domínio. O que você acha que é domínio? O que é domínio? Reino. Aí o homem cai, não é, irmão? Logo depois Satanás vem, derruba o homem, e o que ocorre? Sua vontade é escravizada, sua liberdade é tolhida, e o homem que tinha que dominar passa a ser dominado por uma guimba de cigarro. Não é assim que acontece depois do pecado? Ele passa a ser dominado. A esfera do reino já não é possível. Por isso o homem agora precisa sair, aquele casal precisa sair do Éden, porque aquela árvore que está no meio é a árvore da vida. E se agora que ele pecou dessa árvore, as coisas vão ficar muito ruins. Então ele precisa sair. O Senhor, vocês vão lembrar que eles se vestem com algumas, porque a natureza humana agora começa a querer resolver os problemas. Não se arrepende dos problemas que não consegue resolver. E aí o Senhor precisa vesti-los com pele de animal, já falando do sacrifício daquilo que iria acontecer com eles, a partir de Gênesis capítulo 3, e os deixa fora dali e coloca querubins com espadas, porque representam, são guardiães da santidade de Deus. Lugar onde tem santidade de Deus tem um querubim na porta, irmão. Quem passar perde o pescoço na hora, não chega na presença de Deus. Por isso que eles estão bordados na entrada, em todas as partes você tem querubins bordados. Eles estão nas extremidades da arca, porque se entrar alguém lá, irmão, eles estão voltados para o centro da arca.
Se não tiver sangue no propiciatório, irmão, vai morrer, não tem como ficar vivo. Porque ninguém chega na presença de Deus que não seja pelo sangue do Cordeiro. Nada, irmão, nos introduz à presença de Deus, apenas o sangue. Não é a música, não é o intelecto, não é a boa vontade, não é isso nem aquilo, é o sangue. Nós somos aceitos por causa do sangue. Há sangue sobre o propiciatório, por isso que nós podemos entrar. Por isso nós podemos entrar. Por isso que o véu foi rasgado de alto a baixo, por causa do sangue que foi derramado em nosso favor. Mas o assunto continua o assunto do reino, não me perdi aqui, é óbvio. Então vocês viram que Deus reina na eternidade e faz irrupção no tempo. O que ele quer agora? Começando a ler as páginas do Antigo Testamento, nós já estamos vendo que ele quer um reino aqui, já está claro para nós. E esse reino é a expressão da sua esfera de domínio, que é o seu Filho, que está em cada um de nós agora já no Novo Testamento. Mas ainda aqui nós estamos no Antigo, e aqui segue o assunto, nosso tempo vai fechando, aqui segue o assunto. Diz assim: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vê que é um homem? O homem é o quê? É Adão e Eva, que é Isha e Ish, né? Que são os dois, Isha e Ish. Quem deu o nome a Eva não foi Deus, foi o homem. Adão que chamou a ela de Eva. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, mas Deus criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Isso é reino. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, porque lá está o príncipe da potestade do ar, não é ele que tem que reinar, é a igreja agora, no Novo Testamento. Não é isso? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se rasteja sobre a terra. Não é a serpente, irmãos, não é a serpente que tem que dominar a terra, é o homem, é o novo homem. Entende que a ação da igreja agora, ela passa a ser uma ação representativa. Deus nos colocou para representá-lo, no sentido de colocar todas as coisas em obediência a Deus. Quando alguém fala para a gente: irmão, não se mistura com o mundo. Irmão, não é só para uma questão, não é só para uma questão de palavra, não é só para uma questão linguística, mundo, que te faz mal. É porque você é um representante do rei. Você foi colocado aqui para representar o reino, junto com seus irmãos. Então, tudo que está em desobediência precisa entrar em obediência. Nós somos colocados nessa condição. Por isso que não faz sentido se vivemos em desobediência. Porque fomos colocados como igreja, a fim de que, trabalhados pelo Espírito Santo, cheguemos à condição de reino. Deuteronômio 6, vou ler, porque já vou adiantar aqui por causa do nosso tempo. Você anota, depois você pode ler com cuidado. Olha o assunto, depois que passa daqui, você vê que o homem é colocado para expressar a imagem, para reinar e para estabelecer ordem na criação. Ele fala, o homem precisa dominar. Tudo precisa ser dominado. O homem não pode ser dominado. É ele quem tem que dominar, porque ele é uma expressão do reino de Deus. Mas em Deuteronômio, porque a história segue, nós tivemos muitas no Antigo Testamento, porém todas elas têm o mesmo princípio. Princípio de governabilidade. Deus quer governar, por exemplo, Israel. Você acha que Deus queria dar um rei a Israel? Deus queria Saul para Israel? O que vocês acham, irmãos? Óbvio que não, irmãos. Ele mesmo, o próprio Deus, queria ser o rei de Israel, nesse sentido. Mas eles queriam um rei. Não, mas as outras nações têm rei. Vocês querem, irmão, um outro rei? Porque todos têm rei? Não, mas tem. Nós precisamos de alguém aqui para nos comandar. Vocês querem uma pessoa para comandar vocês, segundo a carne? Não queremos isso, mas Israel quis. Já que vocês querem, insiste tanto, vai aí. Entrou Saul, olha o problema que deu. Porque Deus, irmãos, é quem é o Senhor, é Ele que quer governar, é Ele quem governa a igreja, irmãos, é Ele quem é a cabeça, não é irmão fulano, não é irmão Beltrano, é o Espírito Santo, é o Pai, é o Filho, é o Espírito, são eles os autores legais dessa obra, e eles têm todo o direito de governar. Amém? Mas aqui não aconteceram muitos casos, vou ler apenas um deles, eu queria mostrar para vocês. Deuteronômio 6, 1 a 10 diz assim: estes, pois, são os mandamentos, estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem,
para que os cumprisse na terra que passas para a possuir. Está aqui, está difícil a leitura. Para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos. Está vendo como é que Deus é, irmão? Que tema o Senhor teu Deus e o quê? Irmão, esse é o mesmo Deus, ele não mudou em absolutamente nada. Você vai ver que os ensinamentos do reino dos céus é para nos levar cativos o nosso coração, o nosso entendimento, as nossas almas para essa realidade. Deus continua sendo Deus no sentido de ser rei sobre todas as coisas e no sentido de ter um reino eterno. Não é porque ele entrou na nossa história que ele não tem mais um reino eterno. Ele sempre vai ser Senhor. Ele sempre vai ser rei de um reino. E o povo de Israel ficou reprovado, irmão. Ficaram reprovados, os israelitas, porque não tiveram em conta isso. O problema lá, irmão, não é de outra natureza. O problema é esse. Eles deixaram de ouvir o Senhor e foram após os Balaíns. Era sempre a mesma história. Aí ia para o cativeiro, aí rogava misericórdia, aí o Senhor dava libertação, daqui a pouco voltava de novo para as mesmas coisas. Deus é um Deus zeloso, irmão, não nos reparte com ninguém. E nos colocou para a expressão do seu reino. Coisa boa, irmão, quando os nossos olhos são abertos para isso. Nosso casamento muda. A nossa criação de filhos muda. Porque eu entendo que se tem um rei, que se é um reino, eu preciso preparar os meus filhos agora para aquilo que vem depois, porque eu já não vou estar mais aí. Foi o que aconteceu em Josué no final. Morreu aquela geração que não conhecia o Senhor e nasceu uma nova geração. Morreu a geração que conhecia, por algum motivo isso não foi passado, nasceu uma geração que não conhecia o Senhor, foram após os ídolos. Temos que preparar nossa gente, temos que preparar nossas esposas, temos que preparar nossas famílias, temos que preparar nossos filhos. Onde estão nossos filhos? O que eles estão frequentando? É o reino de Deus que está sendo demonstrado a eles? Eles sabem de fato aquilo no qual eles estão inseridos? Nós mesmos sabemos? Ou a gente está ainda em torno dessa coisa de família? Não, porque é minha família, tudo gira em torno da família. Irmão, não é a família maior, irmão. Sua família, minha família não é nada, não tem nenhum sentido sem Deus. Deus é a origem, irmão, e o centro, tudo gravitacionar em torno dele. Nós somos cristãos, nós precisamos estar em torno dessa maravilhosa pessoa que nos coloca em contato com Deus, não em torno da família, é em torno de que ajudamos a família, não só a nossa, como a dos nossos irmãos. E aí ele segue dizendo, você vai ver que aqui o Shema, né, como é chamado aqui, você vai ver que todo o Antigo Testamento está baseado nesse texto. Depois você lê em casa, eu vou precisar passar aqui, versículo 1, capítulo 6, de Deuteronômio, versículo de 1 a 10. Você vai ver que esse é o comportamento do Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo comportamento como nós vamos ver do Novo Testamento. O Antigo Testamento tem os preceitos, tem os mandamentos. Por que tem mandamento? Porque ele é Deus. Pode ser quebrantado? Se quebrar, vai ter disciplina. Por quê? Porque você está afrontando a Deus. Porque a nossa salvação, irmãos, anote isso aí. Porque a tua salvação é legal? Porque o diabo não pode absolutamente acusar você ou acusar Deus no que toque a salvação. Porque quando nós pecamos, já nascemos em pecado, nós temos já um problema de inimizade, já nascemos ruim. Não foi isso que aconteceu? Nós já nascemos com a natureza pecaminosa. E como nascemos, fala assim, mas ele é tão pequenininho, deixa ele crescer um pouquinho. E já não cresceu muito, já quebrou a vidraça do vizinho com uma pedra. Aquela linda criança. Porque tem uma natureza nele. Ele é lindo, aquela criança é maravilhosa, mas tem uma natureza nela. E não é divina. Então ela tem um tipo de comportamento, né? Então, esse comportamento vai levando ela a cometer esse tipo de situação. Bom, por que a salvação ela tem um ponto de vista legal? Porque quando o homem pecou, toda alma que pecar, essa morrerá. Sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecado. Então, o que Deus fez? Tem que derramar sangue? Tem. Tem como derramar o sangue dele? Não, porque se ele pagar o preço dele, ele morre. Então, tem que ser alguém que vai pagar esse preço.
Mas quem pode pagar? Irmão, leva o anjo Gabriel. Põe o anjo Gabriel no fogo. Mas o nosso pecado foi contra o anjo Gabriel? Não. Nosso pecado foi contra? Porque ele é Deus de um reino. E toda vez que alguém quebra a sua lei, quebra os seus mandamentos, está pecando diretamente contra ele, não é contra o anjo Gabriel. Então, se alguém tiver que vir na terra para liberar o perdão, para morrer em nosso lugar, quem tem que ser? O próprio Senhor. E foi o que ele fez. Por isso que a nossa salvação ela é legal. O diabo não tem mais o que falar. Ele podia ter falado, olha aqui, ó, quem foi que pecou? Adão? Vem para cá, passa para cá, senta aqui. E você, diabo, pode ir para lá, não tem conversa contigo. Perdeu. Mas é assim que Deus fez? Ele é justo com ele mesmo, irmão. Para ele aplacar a ira sobre o pecado, ele se colocou debaixo da cajadada. Ele foi o Deus que desceu, irmão, a justiça, que cumpriu a sua justiça sobre si mesmo, para poder nos livrar do fogo do inferno. Esse é o nosso Deus. Bendito seja o seu nome. Então, o Antigo Testamento, ele está repleto de mandamentos. E quando chega no Novo, tem uma teologia, mais 5 minutinhos e termina, irmão. Tem uma teologia muito recente, fala assim, não, irmão, agora estamos na graça. É uma desgraça, irmão, quando você não entende a graça. Você sabe para que é a graça, meu querido irmão? Nós estamos falando de reino até agora. A graça é para que a gente possa graciosamente nos submeter a Deus. É para isso a graça. A graça é um mecanismo que Deus se utiliza, se ele fala, Roger, isso aqui é a minha demanda, sede vós perfeito, Roger, como é perfeito vosso Pai que está no céu. É isso aqui que eu quero de você, isso aqui eu demando. Irmão, você olha para mim, irmão, você acha que eu vou conseguir fazer isso? É uma demanda muito óbvia, não é? Então o que ele faz? Ele introduz a graça. Para que ele introduz a graça? Para que nesse trabalho de revelar do Espírito Santo trabalhar de graça, né, irmão? Quanto você paga o Espírito Santo para trabalhar por você, irmão? Para trabalhar em você? Quanto nós gastamos, irmão? Para o Espírito Santo trabalhar em nós? Isso é graça, irmão. Isso é favor imerecido. Então ele começa a trabalhar a fim de me levar o que? Cativo a toda o que? Obediência a Cristo. Porque quando eu obedeço, irmão, aí é a expressão da sua máxima vontade na sua relação com o ser humano. O ser humano que obedece, irmão, é o ser humano que traz prazer ao coração de Deus. Esse é o nível mais alto, irmão, que você pode encontrar na sua relação com Deus. Na sua relação com Deus, na minha relação com Deus, esse é o nível mais alto. Quando a gente consegue, irmão, obedecer um pouquinho. Sabe o que ele falou, irmão? Ele falou, foste fiel no muito, foste fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Foi isso que ele falou. Isso significa o quê? Porque esse peso e medida aqui está estranho, irmão. Muito e pouco aqui não está batendo. Mas, irmão, o pouco que se faz de obediência em direção a Deus representa muito, porque essa é a vontade divina. Que as uniões, ou que a união da vontade aconteça. E que sejamos capazes não de sacrificar, irmão, porque não é sacrifício, é obediência. Lembra de Samuel? É obedecer mais do que sacrificar. Eu não tenho prazer em sacrifício, diz o Senhor, mas que se obedeça a sua palavra. Por que obediência? Por causa da expressão do reino. Tudo está ligado ao reino. Você imagina, irmão, nós somos filhos de um Deus, e se nós não obedecemos a Deus, que sentido tem para nós? Que sentido tem para a nossa existência se vivemos, de alguma forma, em desobediência? Porque nós somos colocados não para desobedecer, nós somos colocados para obedecer, para expressar a obediência, a fim de que o seu reino seja visto, a fim de que se cumpra toda a obediência, quando na casa de Deus, obedecer. Bom, vamos fechando, irmãos. O reino, então, a história do Antigo Testamento é marcada, então, por muitos fracassos do povo de Israel, por não se submeter ao propósito divino. Essa é a história. Poderíamos ver muitas histórias, só que o nosso tempo não permite. São muitas as histórias, sempre com o mesmo tipo de erro. Quebra-se a vontade divina, não pode ser quebrantada. A vontade divina precisa ser obedecida.
E é isso que o Espírito Santo está fazendo conosco. Quando nós entrarmos nas parábolas, você vai ver que coisa linda, irmão, quando o Senhor entra em cada detalhe da nossa vida para colocar nossa vida em ordem, a fim de nos apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga e coisa semelhante. Coisa linda, irmão, quando essa visão ganha o nosso coração e o nosso coração começa a queimar por isso. E você começa a orar: Senhor, faça a tua vontade. Senhor, não estou entendendo muito bem, Senhor, mas eu sei que é o Senhor. Siga no teu propósito, Senhor, e faça conforme a tua vontade. E, irmão, é uma oração que ele atende com velocidade, porque é uma oração que está dentro do seu coração. Fazer a sua vontade é fazer o seu reino ser expressado na terra, através do seu povo, através da sua igreja. Não desobediência, irmão. Não fazer o que quer, não fazer fora do modelo, ser preocupado em ser fiel ao chamamento. Porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se for infiel, irmão, também tem disciplina, porque ninguém vai para a morte eterna. Porém, irmão, quebrantar a vontade de Deus não é um bom negócio, porque somos filhos, não somos bastardos, então ele vai ter que nos corrigir, graças a Deus, não de Deus. Melhor cair na mão de um Deus vivo. Não estamos mais nas mãos do diabo, irmão, porque o diabo mata, rouba e destrói. Deus trabalha conosco, irmão, vara, o seu cajado baseado no seu amor profundo. E hoje nós estamos um pouco melhor do que ontem. E amanhã já estamos um pouco melhor do que hoje. E assim vamos de fé em fé, de glória em glória, até a sua transformação completa, a sua imagem. Bendito seja o nome do Senhor. Então entramos naquele ponto do reino agora no Novo Testamento. Lembra que nós começamos essa nossa conversa falando sobre o reino dos céus. Mas quando você entra no Novo Testamento e olha o reino dos céus, você fala: não, isso é tudo a mesma coisa. Reino de Deus, reino dos céus. Né? O reino, o mistério, os mistérios do reino de Deus, o mistério do reino de Deus, os mistérios do reino do céu. Muitos teólogos dizem que é a mesma coisa, mas você vai ver que não, porque o reino de Deus, ele é visto no Antigo Testamento sendo representado pelo povo judeu. E o povo judeu tinha o Shema, lembra do Shema, que é Deuteronômio 6,4? Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é um. Esse era um testemunho que o povo de Israel precisava dar no Antigo Testamento. Deus é um só. Por isso que o judeu até hoje tem dificuldade com o assunto da Trindade, porque o Shema é o que governa o coração dos judeus ortodoxos, porque tem os cabalistas e outros, que já é outro assunto que não nos interessa. Mas a questão é que no Antigo Testamento havia um testemunho. Esse testemunho precisa ser dado. Esse é o reino de Deus no Antigo Testamento. Mas o Senhor Jesus, queria que vocês acompanhassem comigo esse texto aqui, por favor. Ou então eu vou citar, para a gente avançar e ir fechando aqui. A nota que você está anotando, Mateus 21, 43, o Senhor diz assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Olha que coisa, irmão. O reino de Deus, naquele contexto do Antigo Testamento, né, com os israelitas, muitas coisas aconteceram, muitas coisas desagradáveis. E agora, nos tempos da introdução do Novo Testamento, o Senhor Jesus está falando que o reino de Deus, não fala reino dos céus, que o reino de Deus vai ser tirado deles e vai ser dado a um outro povo. Que povo é esse, irmão? Que povo é esse? Que vai morar no céu, vai morar. Lembrei dessa música. Que povo é esse, irmão? Hã? Quem é esse povo que produz esses frutos? Não é a igreja? E a igreja é formada por quê? Por quem? Hã? Só os gentios? Também os judeus, não? Hã? A igreja é formada, irmãos, por todos aqueles, né, que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Essa é a igreja. Não existe a igreja dos judeus, a igreja dos gentios, a igreja dos servos, a igreja dos citas, não. É uma única igreja. E o Senhor expressa que, portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Não é? Ele utiliza essa expressão, grave essa expressão, irmão, muito importante. Bom, chegamos então a Mateus, Marcos e Lucas, aquilo que eu introduzi aqui no domingo rapidamente. E aí vou mencionar só para a gente encaixar a ideia do reino dos céus, que aí na próxima semana, nos permitindo o Senhor, vamos avançando nessa direção. Tem outros pontos aí que são de salvação e questão de galardão, tem outros pontos relacionados ao reino, mas agora nós estamos nos movendo na forma mais elementar, mais rudimentar possível.
Deus é o Deus que reina durante toda a eternidade, faz uma irrupção na história, porque agora ele quer na criação a expressão desse reino no meio das suas criaturas, né? O homem peca, né? Então traz um prejuízo para essa situação. O Senhor em Cristo, Deus em Cristo, traz toda essa condição de volta, né? Agora tem a igreja e chegamos no Novo Testamento. No Novo Testamento, no capítulo 4, vou só citar, no capítulo 4 de Marcos, é citado, no texto que nós começamos a ler, nós começamos a ler a parábola do semeador, e na parábola do semeador nos é demonstrado que parábolas eram ditas para que alguns entendessem e outros ficassem sem entendimento. Às vezes a gente fala assim, irmão, sabe por que Jesus ensinava em parábola? Porque Jesus era um homem muito simples, e era uma forma das pessoas entenderem. Quando você vê o porquê ele ensinava em parábolas, a finalidade, na verdade, da parábola é ocultar alguns ao mesmo tempo que esclarece a outros. Por isso que os próprios discípulos não entenderam. Ele falou, mas a vós vos é dado a conhecer, e aí Marcos utiliza o mistério do reino de Deus. Já em Lucas capítulo 8, utilizando a mesma passagem, você sabe que são evangelhos sinóticos, em Lucas capítulo 8 ele fala, mas a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Um usa singular, outro usa plural. Você fala assim, bom, isso é tudo a mesma coisa. Mas quando chega em Mateus, ele utiliza a expressão de uma forma diferente. E a expressão que ele usa, a vós vos é dada a conhecer os mistérios do reino dos céus. E aí nós perguntamos, mas por que Mateus falou dessa forma? A ideia do evangelho sinótico é que cada biógrafo, pode falar desde o seu ponto de vista. Então, Lucas, por exemplo, ele escreve a partir daquilo que ele ouviu, que é chamado de tradição ordinária. Tradição oral. Você ouve o que está se falando naquele tempo, por exemplo, se tiver algum acontecimento entre a gente aqui, né? Daqui a pouco na rua, o que aconteceu lá entre aqueles irmãos? Aconteceu assim, assim, assim. Então começa a passar, né, para toda a comunidade aquilo que aconteceu de forma pontual aqui. Então, um tem uma visão, quando conta, um conta de uma maneira, o outro viu um outro ângulo que esse não viu. Por exemplo, vou dar o exemplo de uma reunião. Nós estamos nessa reunião, então, muito provavelmente, depois de terminar, o que você achou, irmão? Achei que gastou muito tempo. Aí o outro fala assim, irmão, não sei porque o irmão terminou tão rápido. Aí o outro fala assim, rapaz, o louvor estava uma maravilha. Ele fala assim, nossa, as orações estavam fluindo. Eu falo, ninguém orou. Ele falou, rapaz, cada um, você vê que cada um tem uma impressão. Por isso que os biógrafos, chamados evangelhos, os biógrafos, eles são por 4. São 4 pontos diferentes de vista da mesma coisa. Então, quando você chega no evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, você tem que olhar os 3 juntos. João não participa disso, porque João é o evangelho que fala mais da questão interior, da vida interior. E segundo os escritos cristãos primitivos, havia uma conversa entre os apóstolos que deveria surgir alguém dentre eles, já viu os 3 evangelhos, que deveria alguém dentre eles que pudesse escrever um evangelho que mostrasse a vida deles de uma forma mais íntima. E não somente aquelas questões mais doutrinais dos ensinamentos do Senhor Jesus, etc. E não muito depois daquilo nasce o evangelho de João, que é exatamente isso. É o evangelho do amor que fala, né? João aparece reclinado ao peito do nosso Senhor, e toda essa história de amor que foi vivida entre eles, que não é expressada em Mateus, Marcos e Lucas. Então, Mateus, Marcos e Lucas ficam como chamados evangelhos sinóticos, ou seja, sim e óticos. Ótico de visão e sim de juntos. Devem ser vistos juntos. Tem irmãos, por exemplo, que utilizam uma doutrina de um deles, sendo que o outro evangelho fala outra parte da doutrina, e precisava ter as duas para você ter o equilíbrio. Como você só usou uma parte, você acaba se desequilibrando. Então, os três biógrafos têm que ser lidos juntos. Amém? Então, um utiliza os mistérios do reino de Deus, o outro utiliza o mistério do reino de Deus. E outro, Mateus, utiliza os mistérios do reino dos céus. Bom, agora sim nós vamos terminar. Nós vamos terminar com essa expressão que nós vamos ler de uma parábola, só para ler, para você saber o que é o mistério do reino dos céus. Porque se nós estamos dentro
do tema do mistério do reino dos céus, não é nem o mistério do reino de Deus, nem os mistérios do reino de Deus. Nós vamos ver isso depois. Foca nisso agora, irmãos. Nós estamos dentro dos mistérios do reino dos céus. E todas as parábolas, em torno de 50 parábolas do Senhor Jesus, todas elas são de instrução para nós que estamos dentro do mistério do reino dos céus. Estamos no reino? Estamos. É o reino de Deus? Sim, de certa forma é. Mas o reino de Deus de eternidade a eternidade? Você está no reino de Deus na época de Davi, com lanças e varapaus? Qual é a sua parte no reino? A igreja vive no mistério do reino dos céus. Vamos ver aqui então o texto que fala sobre isso. Acompanhe comigo, por favor. Último texto, irmãos. E terminamos. Mateus 13, foi lá onde nós começamos. Mateus 13, versículo 24. Mateus 13, 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a... Como é que você vai ler isso daqui para frente agora, irmão? Você tem que ler, daqui para frente, você precisa ler isso de uma maneira como você nunca leu antes. Você não pode passar direto por aqui. O reino dos céus, o que é isso aí? É uma parábola que o Senhor Jesus falou lá na época dele, lá tem 2000 anos. Não, irmão. O reino dos céus, irmão, está intimamente relacionado ao nosso tempo, ao que você e eu estamos vivendo nesse tempo agora. Olha o que ele diz. O reino dos céus é semelhante a um homem. Não é um anjo? Porque alguém fala, não, morreu, foi para o céu. Se é reino dos céus, está nos céus. Não, mas ele não está falando anjo. Está falando homem. Semelhante a um homem que semeou sua boa semente no seu campo. Que campo é esse? Quem é esse homem que semeou essa semente? Quem arrisca? Quem é esse homem que semeou essa semente? Não foi o Senhor, irmão? Quem pode semear uma boa semente? Que é a sua palavra, não é o Senhor? Então semeou, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia uma boa semente. Então vamos começar a entender aqui. Bom, então, o reino dos céus começa na manifestação do Filho. Porque se o Filho foi quem semeou a boa semente, então o reino dos céus começa na primeira vinda do nosso Senhor Jesus. Ok? Porque muitas parábolas, não são só essas, todas elas vão falar da mesma coisa, do reino dos céus é semelhante a, o reino dos céus é semelhante a. Aqui é um homem que colocou a boa semente no campo, e o campo é o mundo, não são as nuvens, não é nos céus, no sentido de que morremos, vamos para o céu, está falando daqui da terra. E ele diz, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quem é esse inimigo que semeou o joio? É o diabo, é o inimigo. E que joio é esse? Que joio deve ser esse? Pode falar, irmão, fica à vontade. Pode ser o pecado, pode ser mais alguma coisa? Semeou joio. Semeou joio. Por exemplo, apostasia. Paulo profetiza apostasia. Apostasia é um joio? Sim ou não? Apostasia é o desvio da verdade, irmão. A igreja entrou em apostasia, irmão. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Porque o joio já foi semeado. Já está aí. O joio não está... o joio não faz parte da igreja. O que faz parte da igreja é o trigo, correto? Mas o joio foi semeado no meio. Não, irmão, não tem joio, irmão. Aqui é tudo uma mil maravilha, irmão. Aqui é só bênção. Não, irmão, tem joio no meio. Semeado pelo inimigo. Por dormiram, não vigiaram e foi semeado o joio. Bom, a parábola continua dizendo, a única coisa, nós não queremos descrever a parábola, que tem muita coisa aqui. Nós queremos apenas dizer o que é o reino dos céus. Então ele começa com um homem que semeou a boa semente, ou seja, o reino dos céus começa na primeira vinda do nosso Senhor Jesus. Esse é o reino dos céus. Aqui não está o reino de Deus, nem os mistérios do reino de Deus, nem o mistério do reino de Deus, especificamente o mistério do reino dos céus. E ele diz aqui,
Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: quem é o dono da casa, irmão? Quem? Isso. A menina está respondendo ali, muito bom. Senhor, não semeaste tu boa semente no campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arrancamos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. Por que será que, quando os dois estão pequenos, se você arrancar um, você arranca o outro? São extremamente parecidos, irmãos. Que coisa, que figura terrível para nós. Isso quer dizer que quando nós somos jovens na fé, ou no sentido, quando nós somos imaturos, quando nós não crescemos, nós somos parecidos ao joio. Mas a bondade e o cuidado do Senhor é de não colocar a mão nessa colheita, senão pode arrancar a gente junto com o joio. Porque o joio é arrancado primeiro e é atado para ser queimado no fogo. Imagina, você vai junto. Mas a bondade de Deus aguarda pacientemente, para que você cresça, porque na medida que o trigo cresce, ele vai crescendo e começa a dar o fruto. E quando começa a vir aquela espiga do trigo, sabe o que ele faz? Ele dobra, irmão. E o joio? Vai crescendo para cima, o trigo cresce para baixo, ele dobra. Esse agora vai ser fácil de retirar, né? Estou falando aqui, está a Grazi me olhando ali, a agrônoma, espero que eu não esteja falando nada de mais errado aqui. Mas dá para entender isso, irmão? Quando a gente é muito jovem, não pode arrancar trigo, senão vai arrancar os dois juntos. Mas à medida que cresce e que a nossa cerviz começa a ser quebrantada, fala: opa, isso aqui é trigo, pode tirar. O outro você tira, ata e queima no fogo. Esse aqui você junta no celeiro. Então o que ele está falando para nós aqui? Que o reino dos céus, irmãos, não é só a primeira vinda do Senhor Jesus, mas também é a história da igreja. Porque o inimigo semeou essa semente ruim na história da igreja. Está certo, irmão? Mas mais do que isso, um é queimado e jogado fora. E quando isso vai acontecer? Irmão, então o reino dos céus, ele vai além da nossa era. Porque o trigo vai ser juntado e vai ser colocado no celeiro. E esse celeiro, irmãos, já não está falando mais daqui, já está falando de um outro patamar. Ou seja, o reino dos céus começa na primeira vinda do Senhor Jesus, o reino dos céus passa pela história da igreja, vem a segunda vinda do Senhor Jesus e há uma introdução da igreja no reino. Por isso que a vida aqui tem que ser vivida com toda a intensidade de representação de Deus, para que a entrada também seja de acesso livre ao reino, porque também haverá um reino milenar, onde aqueles que irão participar, que foram aprovados por Deus, virão para governar cidades nessa terra por 1000 anos, e essa é uma outra história que não vai ser contada nessa noite. Mas, irmãos, todas as parábolas, e nós vamos ver isso, todas elas falam sobre o reino dos céus, elas mostram os períodos do reino dos céus, e elas também mostram o tamanho da responsabilidade que temos agora. Os ensinamentos do nosso Senhor não é só para você falar: essa parábola significa isso, entendi, significa isso. Não, se ficar só no significado não faz nenhum sentido. As parábolas são ministradas pelo Espírito Santo para demonstrar qual é a vontade de Deus em relação a nós. Deus quer representação aqui da sua vida, da sua natureza e daquilo que Ele fez por nós. E para que isso aconteça, o Espírito Santo vai trabalhando a vida de Jesus, que é o reino de Deus. Qual período? O período do reino dos céus. Que período é esse do reino dos céus? É o período que vai de eternidade a eternidade? Não. É o período dos judeus do Antigo Testamento? Também não. Qual é o período do reino dos céus? Primeira vinda de Cristo, história da igreja, edificação da casa de Deus, segunda vinda de Cristo, não é? Tribunal de Cristo, introdução ao reino e introdução à disciplina. Uns vão reinar e outros, como Deus é justo, estarão em disciplina. Não vamos entrar no campo da disciplina, não é? Até porque agora apenas para demonstrar todo esse aspecto daquilo que Deus chama de reino dos céus, a representação atual da vontade divina aqui. Qual é a função da igreja? Qual é a função da igreja? É louvar, é cantar, não é?
é falar, é edificar, tudo isso. Porém, se você quiser a quinta essência dessa resposta, a vontade de Deus para a igreja é a representação do Deus invisível, o Deus que habita na luz inacessível e impenetrável. Vai ser visto pelos homens através do testemunho dos santos. Isso é o reino, e é o reino dos céus.